Uma figura que nem sempre tem a simpatia de todos. Aliás, é até incomum que seja uma unanimidade. Um verdadeiro resolvedor de problemas. É ele quem você chama se aquele vizinho resolve estourar os decibéis a qualquer hora ou dia da semana. Pronto. Você já pensou nele? O síndico do seu prédio ou do condomínio. Ele ou ela, não falta aquela famigerada e interminável reunião de moradores e só por isso já merece, no mínimo, boas vibrações, né, gente? Aliás, para ser o administrador dessa panaceia, às vezes eles precisam concorrer com outros numa eleição acirrada. Hoje a gente vai chamar o síndico para uma conversa em família. Os nossos convidados são a Kátia Paluca, que é síndica de um condomínio aqui no Rio de Janeiro, o advogado André Luiz Junqueira, autor do livro Condomínio, Direitos e Deveres, e Paulo Heitor Guglielmo, que é diretor comercial de uma administradora de condomínios e administra meio síndico de vários condomínios, né, Paulo? Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente hoje e vou começar com você, Kátia. Você administra um condomínio há cerca de 3 anos, né? Isso. O que te fez tomar essa decisão de se candidatar? Eu posso dizer que você se colocou numa roubada ou você gosta muito do que você faz? Eu amo o que eu faço, mas foi uma furada, uma roubada total. Alguém tem que fazer esse trabalho, né? Sim, exato. Bem, eu vou tentar resumir ao máximo a minha história. Compramos nosso apartamento e quando chegamos lá, a realidade que nos foi passada na compra foi diferente ao qual a gente se deparou, né? Então, assim, muitas cotas extras, muitas coisas que a gente não entendia o que estava sendo cobrado, então a gente questionava no livro. Entende, né, Kátia? Ninguém Todo entende. mundo vive isso. Uma sugestão, tem que facilitar aquele livrinho, tá? Para que pessoas leigas também entendam. Estamos tendo uma reuniãozinha de condomínio aqui. Isso. Ótimo. E então, acontece muito, né? Acontece. Então, isso foi em Você resolveu tomar para si esse conhecimento? Não. Mas eu questiono, eu sempre questionei, eu sempre gostei de ler, entender o que eu estou pagando, qual o meu lugar na sociedade, né? Então, isso foi em outubro. E meu marido, todo mês, quando pegava a conta, já abria todo nervoso, todo tenso, sem saber o que nos esperava. Eu falava assim, gente, mas isso não pode, não está certo. Até para você cobrar algo de alguém, eu acreditava assim. Discriminar, né? Você não só discriminar, eu sempre pensei o seguinte, a pessoa tem que preparar os condôminos para que ele possa colocar aquilo dentro do orçamento familiar dele. Porque se vem uma cota que você não está esperando e não sabe sobre, principalmente se não for um valor muito baixo, às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Todo mundo se reconhecendo aí nessa sua fala. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você se candidatou, muita gente se opôs, teve muitos candidatos. Como é que foi isso? Então, quando foi em março do próximo ano, foi a eleição. E pelo que eu sabia, ninguém estava satisfeito, mas todo mundo tinha um certo receio em se candidatar e eu não sabia o porquê. Foi aí que eu entrei de gaiato na história. Eu tinha conversado com meu marido, apesar dele não me ajudar diretamente na administração, como o casamento é uma parceria, eu precisava do apoio dele. E eu tive esse apoio só na hora da votação, na hora de dizer se tinha mais algum candidato fora o síndico ou não. Era você e ele? Não, a princípio era só ele. Mas apareceu muita gente, coisa que também é difícil nas assembleias. Todo mundo reclama, mas ninguém participa. Já está dando aí vários recados. Agora, eu vou te cortar um pouquinho para a gente trazer os nossos outros convidados aqui para a conversa e deixar um suspense aí nessa sua história, que eu acho que muita gente vive isso, né, Paulo? Você já foi síndico algumas vezes, não é verdade? E hoje administra uma grande administradora de condomínios. Como é que é viver resolvendo problemas de condomínios, Paulo? Eu imagino que deve ser uma vivência bem dinâmica, no mínimo, né? É bem tensa, né? Tensa. Resolvendo brigas. Resolvendo problemas. Eu costumo dizer que nós somos resolvedores de problemas e a gente tem que estar preparado para isso. Acho que uma das atribuições do síndico é fazer com que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível com todos os percalços que a Kátia
já colocou e muitos outros que ela não colocou e que eu tenho certeza que acontece. A gente até estava conversando sobre isso. Aí teria que ser uma entrevista individual só com a Kátia, para ela desabafar todas essas questões. Seria uma sessão de desabafo, né? 2 horas de duração. Pelo menos. Mas assim, a gente hoje, pela experiência, são 17 anos no mercado, administrando mais de 400 condomínios hoje como síndico, a empresa como síndico em 30. Então, a gente tem aí uma vivência em situações diferentes. Isso aí que você está me falando de vocês estarem diretamente administrando 30 condomínios já é um sinal do que a Kátia acabou de falar, né? Que muitas vezes não tem quem se candidate, exatamente. Né? E isso começou exatamente por causa disso. Clientes nossos, quando a gente apenas administrava, né, que é o nosso core business principal, chegaram para a gente e disseram assim, olha, não tem ninguém para assumir. A gente ia para as assembleias e ninguém queria ser. A gente pediu, gente, pelo amor de Deus, acéfalo não pode ficar. As pessoas têm que entender, e aí, por isso talvez que a Kátia até fosse, poxa, entrei numa furada, é porque o síndico tem vida também. Entrou em 400, Kátia. Foi isso. É porque o síndico tem vida, gente. Ela tem vida. Ela tem família, tem marido, tem filho. Pois a gente vai chegar aí nesse ponto, onde é que fica essa família aí, né? Pois é, e precisa dar atenção a isso também, né? No nosso caso, o nosso trabalho é esse. Você é um resolvedor de problemas entre pessoas também. Vamos voltar nisso aí, deixa eu só trazer o André. André, você escreveu um livro sobre isso, você teve essa experiência também como síndico? Felizmente não. Ah, sim. Você vai mais pelo lado da advocacia, Exato. construir essa... Porque existe uma dinâmica jurídica para resolver essas questões de uma forma mais afastada, né, André? Sim, porque tudo que a gente faz, todas as atividades que a gente tem, e condomínio não é diferente, a gente sempre faz com base em lei. E nós temos uma legislação especial que a gente aplica para condomínios. Então, a gente precisa, o síndico, a administradora, precisa de uma assessoria específica disso. E ao longo dos anos, e por isso mesmo eu realmente fujo do cargo de síndico, com frequência vem o cliente e pede, André, você resolveu esse problema, não pode ser síndico? De forma alguma, exatamente por causa da experiência que eu tenho dos problemas que o síndico vivencia e esse nível de estresse que tem, porque por mais que seja profissional, uma administração profissional, um síndico morador, não tem tanta facilidade de se distanciar do problema. E são inevitáveis esses problemas, né? Porque é a convivência entre um conjunto de famílias, né? Vamos dizer. Isso. Né? Os conflitos já são tão grandes nesses... É muita dificuldade de convivência, né? E a gente tem que pensar que, eu sempre faço uma comparação de que, quando nós temos condôminos dentro de um prédio, um condomínio de casas, seja o que for, as formas são mais diversas possíveis de um condomínio, é como se nós tivéssemos países soberanos representados numa Assembleia da ONU. Gente, muito boa comparação. Por quê? Como que funciona? Mas na Assembleia da ONU não tem barraco, peraí. O nível é diferente da discussão. Mais diplomático, né? Mas a diplomacia é o que nós temos que lidar, porque nós estamos lidando com proprietários que são soberanos nas suas propriedades, nos seus apartamentos. E a gente tem que respeitar isso. Mas também dentro do limite, porque ele não pode fazer absolutamente tudo dentro da unidade dele. Aí eu acho que cabe exatamente aquela definição, né? A liberdade desse soberano termina quando começa a liberdade do soberano da unidade ao lado. Eu vou aproveitar essa interrupção que eu acabei de fazer ao André para convidar vocês a assistirem no nosso próximo bloco uma reportagem que mostra uma experiência de um condomínio para a gente poder alimentar essa conversa aí, porque me parece que a experiência é bem comum, acho que a Kátia vai se reconhecer bastante. Então, no próximo bloco, você vai conhecer o Jaime e o condomínio que ele administra lá na Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre o síndico. E agora a gente vai para a Praça da Bandeira bater um papo com o Jaime. 1,82 m, 140 quilos, que fazem lembrar o síndico da música. Até o bairro onde ele mora, Praça da Bandeira, fica próximo onde o Tim Maia nasceu. Eu vou chamar o síndico! Jaime! Fala, Eduardo, seja bem-vindo. Tim Maia! Vamos lá. Tim Maia! Você é síndico aqui há quanto tempo? Em fevereiro agora faz um ano que é a nova eleição, provavelmente já estou eleito de novo. E por que você resolveu ser síndico? Sempre quem foi
os moradores. E comerciante nunca tinha vez. Aí eu falei, vou me candidatar pela primeira vez aqui e ganhei. Aí estão fazendo um bom trabalho, porque também imaginavam que a gente sendo comerciante não iam fazer nada para eles, só para nós. E na verdade não foi isso. Tanto eu faço para um como eu faço para outro. E como é que é a relação aqui com os condôminos? Tem uns que reclamam, tem outros que não reclamam, mas são todos legais, a gente conversa, bate papo, chega a uma conclusão no final. Julinho, Chaveiro, meu amigo, tudo bem? Beleza aí, fala aí meu melhor síndico da galeria. Eu estou fazendo uma reunião, convocando para botar um elevador para os deficientes. E aí uns gostam, outros não gostam. Sempre tem esse probleminha, que vai pagar R$40 a mais, aquelas taxas. E o que aconteceu é isso, sobre taxa. Mas eu fiz obra aqui desde que eu entrei e não cobrei uma taxa. Fiz obra com dinheiro do condomínio, sem tirar de ninguém. Só que agora vai ter que cobrar uma taxinha. Aí começa, mas é assim mesmo. E tem muita inadimplência de Tem. moradores? Nós estamos com 22%. Com uma crise, né, cara? Eu vou reclamar um negócio aqui depois. Qual é o perfil dos moradores aqui? Olha, o perfil deles, a maioria são idosos, são aposentados. Pedimos para que o Jaime nos levasse à casa de um morador. Glorinha! Chega aí! Chega aqui! Isso aqui é a Glorinha, nossa amiga aqui, moradora. Obrigada, seu Né? Jaime, por 10. Sempre quebrando nossos galhos. E você mora aqui há muito tempo? 19 anos. E como é que é a atuação do Jaime? Ai, apesar que eu conheço o Jaime há pouco tempo, de síndico, mas como síndico ele é uma pessoa maravilhosa. Você atende bem a gente, qualquer hora que a gente precisa de alguma coisa, a gente vai até ele atende a gente numa boa, nunca reclamou de nada. A gente que está sempre perturbando, né? Sempre tem alguma coisinha para reclamar, a gente reclama, mas ele está sempre aquela pessoa maravilhosa e atencioso com os pessoal do condomínio, não só comigo, com todo mundo. A senhora participa das decisões do condomínio? Querido, muito pouco. Porque eu trabalho e todas as vezes que tem reunião, eu estou de plantão, eu não posso faltar. Mas confia nele? Ah, com certeza, plenamente. Ele trabalha muito bem. A gente espera que na próxima gestão ele está aí com a gente de novo. Ele se acha dono do prédio? Não, de jeito nenhum. Os moradores precisarem de qualquer coisa, não importa a hora. Ele diz assim, pode me chamar, só acionar ele, no instantinho ele está aqui no prédio. E você já pensou em ser síndica? De maneira nenhuma. É muita perturbação ser síndico nesse condomínio, tem que ter estrutura. Aqui não é casa da sogra, tem que botar a camisa para subir e para descer. Quando é que vocês vêm aqui para acabar o Barbará? Ah, é? Tá, tô te esperando, vê se não demora, né? Ficaram de vir ontem, anteontem. E dos lojistas, que tipo de loja vocês têm? Bom, aqui temos todo tipo de loja. Nós temos o Chaveiro, nós temos a Xerox do seu Paulinho na frente, nós temos o meu, o cabeleireiro, temos 2 cabeleireiros aqui, inclusive, temos um relojoeiro. Paulo César é um dos condôminos que tem negócio no prédio há 10 anos. Ele conta como é a relação com o síndico. Nosso síndico aqui é uma pessoa alegre, uma pessoa descontraída, é uma pessoa que está sempre ouvindo as nossas opiniões. Estamos sempre marcando as assembleias para ver como melhora aqui, tanto para os moradores e para o comércio que é do local. Claro, é evidente quando vem um momento de condomínio, a gente fica e larga a boca em cima dele, que isso daí é normal. Mas depois fica tudo bem. O Jaime é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa benquista, tanto aqui pelos comerciantes como os moradores. Muita gente acha que o síndico se sente dono do prédio. Você acha isso? De maneira nenhuma. A tua atuação não se restringe só ao prédio, né? Mas no entorno, o bairro. Sobre a Praça Bandeira inteira, na bem dizer, eu sou representante. Tudo que acontece na Praça Bandeira, eles vêm aonde? No Jaime. Eu não sou só síndico, sou um representante aqui do povo também, né? Inclusive as reuniões com os batalhões, com as delegacias, os taxistas que precisam de alguma coisa, é um comerciante, é um morador, tudo vem a mim. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo que o síndico se acha dono do prédio. Você se sente assim? Não. Nós somos um administrador da minha loja, como a gente é administrador do prédio. A gente administra para todo mundo no momento que estamos síndicos. Não é administrador, a gente apenas conserva o condomínio, melhora o condomínio para todos. E eu me sinto igual a todos. Mas não é ditador? Não, não sou ditador.
Estamos de volta conversando sobre os síndicos. Os nossos convidados de hoje são Paulo Heitor Guglielmo, que já foi síndico e hoje é diretor comercial de uma administradora de condomínios. A Kátia Pagliuca, que é síndica de um condomínio aqui do Rio de Janeiro. E o advogado André Luiz Junqueira, autor do livro Condomínio, Direitos e Deveres. Olha, foi até divertido ver, principalmente a Kátia assistindo a matéria aqui, se reconhecendo de tudo, né? Lembrando de várias questõezinhas lá para resolver. Achei engraçado também, Kátia, aqui na reportagem ninguém fala mal do síndico, né? Mas nem sempre é assim, né? Vocês sofrem um pouquinho na vida pessoal no final das contas, ou não? Não, geralmente é assim mesmo. Ninguém fala mal pro síndico. Geralmente as reclamações chegam na portaria. Aí os porteiros falam, a pessoa falou melhor isso, assim, né? isso. Não. Não? Preferiria resolver pessoalmente. Eu gosto, eu tenho esse contato. A maioria dos moradores tem meu telefone particular e eles me ligam qualquer dia da hora, qualquer hora do dia, da noite. E no que da isso interfere semana. a tua vida familiar, Kátia? Você tem uma filha pequena, né, de 9 anos? Tenho uma filha, isso. E aí, como é que fica Marido, a vida? Isso. sou autônoma. Acho que isso atrapalha um pouco, porque como eu trabalho em casa, as pessoas confundem o fato de eu estar em casa com que eu tenho 24 horas à disposição do condomínio. Isso é muito comum. É comum? Pois é, isso acontece o tempo todo, tanto que eu até troquei o meu interfone por um sem fio para ficar próximo do meu local de trabalho. Outra coisa que é tão comum quanto, eu queria jogar para vocês, é a pouca participação em assembleias de condomínio. Ninguém gosta, né, gente, daquelas reuniões que terminam altas horas da noite, mas elas são super importantes, né? E acaba ficando tudo na conta do síndico depois, né, André? Qual é a importância dessas reuniões, né? A Assembleia é o órgão máximo dentro do condomínio. É ali que se define questões mais básicas como orçamento, eleição de síndico, mas também questões bem mais complicadas como locação de área comum e tudo mais. O problema das assembleias é que geralmente elas são mal conduzidas. As pessoas que vão para as assembleias são os próprios condôminos e eles vão lá e se organizam e fazem a assembleia. E aí eles não fazem a contenção adequada não fazem a organização adequada, porque o tempo, mais de 3 horas numa assembleia já fica improdutiva. Não importa se são relevantes ou não os assuntos, já fica improdutiva. E também quanto ao famoso, entre aspas, barraco. Quando algum condômino começa a atacar os demais e tudo mais, isso inibe a participação dos outros. Porque você pensa, eu já trabalho o dia todo, aí eu vou para uma assembleia para me aborrecer. Resolver pequenos conflitos, né? Os maiores acabam ficando para trás, né? Isso é que tem que ser feito de forma profissional na assembleia. É por isso que é bom ter uma administradora dando assessoria, um advogado dando assessoria, mas alguém que tenha o tom de voz adequado, saiba como lidar com pessoas. Paulo, assim, logicamente não é recente a entrada das administradoras nesse mercado, mas também não é uma questão histórica, né? Não é. Progressivamente isso está crescendo, vocês estão com vários condomínios em que você é diretamente o síndico, né? A administradora faz o papel do síndico. Agora, eu te pergunto o seguinte, na matéria ele fala, eu queria ser síndico porque eu queria representar os comerciantes ali, né? As pessoas vão para uma motivação pessoal. A Kátia tinha essa questão que ela queria mais clareza no que estava ali, que ela não estava satisfeita com o que estava vendo. Agora, a entrada das administradoras cada vez maior significa que as pessoas estão abrindo mão um pouco de tomar para si esse papel? Tem algumas coisas aí, até para uma senhora que falou, não seria síndica nunca, o próprio André falou aqui, eu não. Né? Então, isso ficou cada vez mais comum e a gente entende que as atribuições do dia a dia, o que as pessoas, o trabalho, as dificuldades e tudo que acaba acontecendo no seu dia a dia acaba atrapalhando um pouco e se você vai chegar em casa ainda e tem que ouvir um monte de lamentos, de problemas e tal, realmente isso atrapalha bastante. Apenas como detalhe, desses 30 que você falou, em metade nós somos administradores síndicos e outra metade nós somos somente síndicos. Tem uma administradora. Sim, é disso que eu estou falando. Nós lidamos com outra administradora. E assim, algumas coisas, como tocou o André, são básicas e são super importantes para que a gestão ande bem e que uma assembleia seja boa, né? Mas começa lá atrás, começa na pauta, na definição de pauta. Se você define mal uma pauta,
Se o assunto não está bem claro ou se o assunto não é relevante e você leva para uma assembleia, gera uma discussão enorme de alguma coisa que não tem resultado. Daí a importância da profissionalização, né? Tanto da parte jurídica quanto da parte administrativa, né, Paulo? Do assessoramento, né? Muitas vezes dizem, mas o representante da administradora estava lá, perfeito, ele normalmente está lá secretariando. Se ele não presidir, não adianta nada, porque quem está presidindo é um condômino que, se tiver bem orientado e aceitar a orientação e bem preparado, vai bem. Se não, é o que o André disse, a coisa vai longe. Ótimas dicas para a próxima reunião de condomínio aí. E o terceiro, que eu colocaria para ser rápido, falou, vamos resolvendo os conflitos, é difícil, chega na Assembleia, os pequenos... Eu costumo dizer o seguinte, o conflito não é ruim, desde que ele seja funcional, desde que ele tenha a ver com a situação. Quando ele é anômalo, ou seja, ele é entre pessoas, não há solução, porque não tem acordo. Conflito bom é o conflito que dá acordo e ele dá resultado. Conflito ruim é aquele que é entre pessoas, então não vai ter acordo nunca. Esse é que costuma fazer com que as assembleias se alonguem muito. Agora, tem uma questão ali que o Jaime trouxe, que eu acho que cada vez mais presente, sempre presente, mas agora em tempos de crise econômica, mais do que nunca, a inadimplência, né? A criatura tem que saber lidar com a falta dos recursos e se remanejar ali. Como é que está no seu condomínio isso, Kátia? Está de vento em polpa, graças a Deus. O nosso condomínio, nós trabalhamos de uma forma, como foi na primeira eleição que eu disse aos condôminos, foi o seguinte, eu não sou profissional dessa área, né? E não tem nada a ver com a minha profissão, porém, eu prometo a vocês que irei conduzir o condomínio conforme eu conduzo o meu orçamento familiar. E eu acho isso muito importante, porque da mesma forma que em casa a gente dribla a crise, deixando de comprar o que está caro, pegando uma coisa intermediária ou deixando de comprar aquilo naquele momento, comprando no próximo mês. A mesma forma que eu faço na minha casa é a forma com que eu levei para dentro do condomínio. É um condomínio pequeno, né? Quantas unidades? Sim, 36. Aí, no caso de um condomínio maior, às vezes fica um pouquinho complicado, né? Agora, como é que faz, André, no caso de uma inadimplência realmente? Qual é o caminho que um administrador tem? Porque, às vezes, a pessoa realmente não tem para pagar, né? Como é que lida? Como é que se media essa situação aí? É o seguinte, o condomínio, e aí é a parte do assessoramento, o condomínio ele tem que ter, seja por parte da administradora ou escritório de advocacia, cobrança amigável. Tem que ter. Aquele que não tem para fazer algum contato telefônico, perde eficiência nisso e dá espaço para inadimplência. Durante isso, você consegue avaliar o tipo, o perfil do inadimplente e verificar se tem aquele que cabe um acordo, a gente pode conversar, tem aquele que não quer pagar por algum motivo e a gente pode conversar, e tem aquele que não consegue pagar. Esse, infelizmente, tem que se propor uma ação de execução. E eu diria que hoje a situação é ruim, crise financeira, só não é pior para as inadimplências dos condomínios hoje porque nós temos o processo de execução. Porque o novo Código de Processo Civil, que passou a vigorar ano passado, deixou claro que a dívida condominal é um título executivo. Isso acelerou o processo e amedronta muitos inadimplentes, porque quando ele é citado, ele já recebe uma notificação dizendo que ele tem que pagar em 72 horas priorizar isso aí, sob né? pena de penhora do bem de família dele, mesmo que seja bem de família. Precisa priorizar o coletivo aí. Então, só essa já no final do programa, gente, infelizmente passou rapidíssimo, né? O assunto merece muitas discussões. Agora, Paulo, 3, 4 dicas, quantas você achar necessárias para administrar bem um condomínio em tempos de crise e todas essas situações aí entre famílias e pessoas e seres humanos discutindo ali o dia a dia? Custo é igual a unha, você corta sempre. Só que você tem que ter um cuidado grande de cortar, chamamos de gordura e não músculo. Né? Se você cortar a musculatura, ou seja, o que é necessário, o que é fundamental, vai ter problema maior à frente, vai gerar um custo maior lá na frente. Então, é saber a diferença em que quando você faz um investimento que muitas vezes é um pouco mais ali para colher lá na frente, quando você simplesmente gasta sem uma finalidade adequada. Esse é um ponto. O síndico tem que ter muito relacionamento.
Ele tem que ser uma pessoa de relacionamento. Ele Então, tem o terapeuta também vai ajudar esse síndico, né? Ajudaria demais. Ajuda. E uma questão importantíssima é a transparência. As coisas têm que ficar muito claras, né? As pessoas têm que ter a exata noção do que elas aprovaram e daquilo que está sendo entregue. E para todo mundo mesmo, a participação. A gente falou aqui, a Assembleia é em torno de 20% das pessoas... O síndico não é o dono do prédio, né? Não pode se exigir dele se ele não tiver colaboração também, né? E muitas vezes ele é rotulado assim, sem nem querer ser assim e sem nem fazer nada para ser assim. Aí vamos pensar num condomínio maior que é o nosso país, está todo mundo reclamando muito, mas ninguém cai lá num trabalho pesado mesmo. Tem que encerrar o programa, gente, infelizmente, mas olha, acho que demos uma boa pincelada aí nesse universo que é cheio de conflitos intermináveis, mas a gente tem que terminar o programa. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui com a gente. Foi ótimo conversar com vocês. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada a você. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde Internet, um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página lá no Facebook e pelo site do canal. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!